Você está na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Você é muito bem-vindo. Os nossos cultos acontecem todo domingo, às 10 da manhã, às 19 horas, e nós temos atividades durante toda a semana. É perto da sua casa. Fica na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, no bairro do Bom Retiro, entre Bom Retiro e Vista Alegre, é perto aqui do centro da cidade, do centro cívico, e você vai ser muito bem-vindo ao nosso meio. E hoje nós queremos falar sobre recomeço. Eu quero convidar você a abrir a sua palavra, a sua Bíblia, em Êxodo capítulo de número 32. Se você não trouxe a Bíblia, nós trouxemos aqui no nosso multimídia, Êxodo 32, de 7, vamos ler de 7 a 19. A versão que eu uso é a NVI, a Nova Versão Internacional. Êxodo capítulo 32, a partir do verso 7. Podemos ler? Amém? Se quiser acompanhar com a gente. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade, não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, porque será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte e levando nas mãos as duas tábuas da aliança, estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória nem campo de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Amém? Vamos orar. Pai, nós precisamos aqui do Senhor. Já te preparamos um trono de louvores essa manhã. Queremos pedir que o teu Espírito nos guie agora em toda a verdade. Existe uma palavra de recomeço, existe uma palavra de restauração, existe uma palavra do teu Espírito para o nosso coração, que nos leva sempre a um lugar de nós conhecemos o Senhor como não conhecíamos. Nós queremos declarar que o nosso coração está todo aberto aqui para receber do Senhor exortação, amor e graça. Fica conosco e nos desafia a cada um de nós a vivermos bem próximo de Ti, na intimidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa é a história de um momento muito triste na vida do povo de Deus. Moisés é um homem extraordinário. Talvez ele seja, junto com Elias, os dois maiores ícones do Antigo Testamento. São eles que aparecem, né, junto com a transfiguração de Jesus. São eles dois que aparecem. Eles falam: quer que nós façamos uma casa, um abrigo para Moisés, para Elias e para você. Então Moisés é um homem. Atos capítulo 7, verso 37, a palavra de Deus fala do próprio Moisés, que diz: então o Senhor suscitará no meio de vós um profeta semelhante a mim. Quando a Bíblia fala de recomeço, ela fala muito sobre recomeço.
e que o nosso Deus é um Deus de recomeço. Nós estamos aqui na IBBR recomeçando algo, uma trajetória, a caminhada não parou, mas nós precisamos recomeçar. A gente vê a Bíblia falar todo o tempo sobre recomeço. O fato de nós sermos novas criaturas, isso é um recomeço. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Existe um recomeço. Eis que tudo se fez novo. Nós vemos homens e mulheres recomeçando. Nós vemos Deus recomeçando. Deus recomeça com Noé. Ele se arrependeu de ter feito o homem. Então o dilúvio vem, ele recomeça a história da humanidade com Noé e com a sua família. Nós vemos cidades recomeçando. Nínive, que era uma cidade perversa, capital da Síria naquele tempo, ela recomeça depois do arrependimento profundo e da pregação do profeta Jonas. Nínive vai se levantar como matriz, como referência de juízo de Deus para um povo incircunciso, que vê sinais, que vê maravilhas e não se arrepende. Jesus ele fica muito decepcionado com a incredulidade do povo de Cafarnaum. Cafarnaum é um porto próximo ali ou dentro, bem do lado do mar da Galileia, em que as caravanas chegavam trazendo suas mercadorias para fazer suas trocas, e dali os navios saíam para distribuir aquilo que saía daquelas caravanas e levavam notícias. Então os milagres de Jesus, você vê que eles ficam ali em volta do mar da Galileia, da onde as caravanas chegavam e levavam as notícias de que havia o Messias. O povo fora de Israel cria, mas o povo dentro de Cafarnaum não cria. Ele diz: Cafarnaum, tu pensas que subirás ao céu, mas tu descerás ao inferno. Porque naquele dia Nínive vai se levantar e vai te julgar, porque eles creram naquilo que eles viram da pregação do profeta Jonas. Deus é um Deus que recomeça com Jerusalém tantas vezes. Jerusalém é uma cidade que era dos jebuseus, era um povo cananita que morava ali, foi tomada pelo povo de Israel, Davi e Joabe, o seu general. Jerusalém depois é tomada pela Babilônia, e depois é invadida pelos persas, e depois é invadida pelos gregos, e depois é tomada pelos romanos, e depois ela vem sendo castigada e recomeçando, e castigada e recomeçando tantas vezes. Os seleucidas sírios tomam aquela cidade, os muçulmanos tomam aquela cidade, os cristãos tomam aquela cidade, Saladino retoma aquela cidade, os britânicos tomam aquela cidade, os jordanianos tomam aquela cidade, e depois de novo os judeus tomam a cidade. Deus é um Deus que recomeça com a cidade. Deus é um Deus que recomeça com o seu povo. Deus é um Deus que recomeça com nações. Deus é um Deus que recomeça com pessoas. Se Abraão é um homem que recomeça, ele recomeça porque ele toma caminhos, nós tomamos caminhos que exigem de nós recomeço. Moisés, ele é marcado para morrer. Ele nasce homem num tempo que o faraó mandava matar os meninos. Se nascer menino, mata. A mãe esconde o menino, coloca ele num cesto de piche e betume, ela segura o trono, coloca entre os arbustos do rio Nilo. A filha do faraó vê que existe alguma coisa, manda sua serva pegar o cesto, vê que é um bebê, tem compaixão daquele bebê, ele é criado no palácio, ele recomeça. Então ele tem um começo com a sua mãe legítima, mas ele vai recomeçar com a sua mãe adotiva. E um dia ele fica mocinho, ele fica maior, ele fica maduro, e vê os seus irmãos, e vai visitar os seus irmãos hebreus. Ele sabe quem ele é, ele tem uma identidade de ex-escravo. E então ele vê alguém sofrendo e mata um soldado. Ele vai lá fazer justiça com as próprias mãos, e ele tem que fugir e recomeçar de novo. Então ele vai para um lugar chamado Midian, e lá ele começa a apacentar as ovelhas de Jetro, que vem a ser o seu sogro. E ali ele fica 40 anos recomeçando a vida. Ele deixa de ser príncipe do Egito para ser pastor dos rebanhos de Jetro. Mas ali não termina. Deus encontra com ele de novo num lugar chamado Horebe. Horebe, gente, é um monte de granito. É um local muito interessante.
E quando você sobe ali tem uma escadaria de 400 degraus que foram encravados assim numa montanha de granito. É ali, por exemplo, que Elias se escondeu numa caverna. É ali que Deus fala com ele. 1 Reis capítulo 19. É ali que Arão fica observando Moisés conversar. Fica na península do Sinai, entre os dois braços, né? Os dois golfos, Ácaba e o Golfo de Suez, que a gente chama de Mar Vermelho. E ali é o momento em que Deus fala com Abraão muitas vezes, com Moisés muitas vezes, e ele recomeça. Então ele vai buscar o povo de Deus num determinado momento da história, e ele tira o povo com o braço forte do Senhor, e ele começa uma nova história pelo deserto. Mas depois de algum tempo ele sobe, já no início, e ele sobe de novo aquele lugar que ele já conhecia, Horebe. E quando ele volta com as tábuas da lei de Deus na mão, ele vê o povo se dobrar diante daquele ídolo, daquele bezerro, aquela farra do bezerro. Ele quebra a lei de Deus. É como ele diz: eu não brinco mais. Eu não quero mais isso para mim. Já deu a conta. Já passou do limite. Ele despreza algo que é sagrado. Imagina as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus. Ele simplesmente faz aquilo em pedaços. E ele fala: para mim chega. Mas Deus não desiste de Moisés. E Deus também não desiste de mim e de você. Pode passar. Pode dar um clique. Isso. E aí, capítulo 32, ele quebra. Mas no capítulo 34, Deus fala: vamos começar de novo. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai. Deus está dizendo: nós vamos começar, ou vamos recomeçar. E lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte. Nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e subiu ao Monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem e permaneceu ali com ele, e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e a 4ª gerações. Imediatamente Moisés prostou-se, rosto em terra, e o adorou. Esse capítulo 34, de 1 a 8, fala de uma história de um novo recomeço. A Bíblia está recheada de gente assim. A gente está recheado de histórias da nossa própria vida. Gente que começou um relacionamento, esse relacionamento foi quebrado, foi frustrado e começou de novo. Pais que deixaram de se relacionar com seus filhos e que depois de um tempo voltaram seu coração para os seus filhos, e os filhos aos pais, e tudo começou de novo. Nós conhecemos histórias de pessoas que começaram uma faculdade, que tinham um destino profissional e que de repente começaram de novo. Gente que abriu uma empresa, que faliu, que começou de novo. E é interessante como é que Deus ele vai dando oportunidades para a gente. Deus muda o nome das pessoas para começar de novo. O teu nome não vai ser mais Abrão, teu nome vai ser Abraão. O teu nome não vai ser mais enganador, usurpador, Jacó. O seu nome vai ser príncipe, seu nome vai ser Israel. Ele recomeça. Uma empresa às vezes vai à falência, é a mesma pessoa, é uma pessoa jurídica. E aquela pessoa jurídica fale, vai à bancarrota. O que está de trás da pessoa jurídica é uma pessoa física. Aquela pessoa física continua, ela sofre as consequências daquela falência. Então, ela joga para trás aquela história velha e começa uma história nova com um outro nome de uma outra pessoa jurídica e caminhando de novo. É uma história de não desistir. A Bíblia conta a história de pessoas que não desistiram. Gente, Davi,
é um homem segundo o coração de Deus, mas é pela capacidade que ele tem de recomeçar. Davi, ele tem uma história muito interessante. A gente não vê o nome da mãe dele, a gente só conhece o nome do pai dele. Aparentemente, ele é um filho fora do casamento. Isaías 51, ele diz o seguinte: em iniquidade me formou, me gerou a minha mãe. E ele trabalha, é desprezado, ele não é tratado nem como filho. Quando Jessé vem para ungir o novo rei de Israel, amando de Deus, o pai nem conta ele como filho. E Samuel pergunta: tem mais algum filho? Ah, tem mais um, está lá cuidando das ovelhas. É esse aí, traz ele. Ele recomeça quando ele perde o seu amigo Natã, ele recomeça quando ele perde dentro do palácio de Saul. Ele tinha vencido o gigante, ele falou: agora eu vou arrebentar. Só que em vez de ele arrebentar, ele é perseguido pelo rei. O rei passa a ter ciúme dele, o rei ouve canções. Saul matou 1000, Davi matou 10.000, e ele falou assim: eu vou acabar com a raça desse menino. E ele tenta furar o menino com uma lança uma vez, 2 vezes. E Davi então começa de novo aonde? Dentro de um buraco. Gente, em Guede eu já fui lá algumas vezes. Pensa um lugar seco. Fica num deserto chamado deserto do Neguev. E ele ficava dentro de uma caverna. Ele fugia, havia um esquadrão da morte perseguindo ele. Gente, não era por 15 minutos, não foi por um dia não. Aquele menino ficou dentro do deserto mais de 10 anos, fugindo do rei Saul. E ele recomeça a vida dele dentro de um lugar chamado Adulão. Adulão fica no deserto da Judéia, e é uma cidadezinha, bem pequena hoje, tem um sítio arqueológico lá, e ali se junta para ele os endividados, amargurados, homens que eram considerados sem valor, levianos. E dali Deus recomeça Israel com um exército poderoso. Eles são chamados de valente de Davi. Gente que não tem medo, não tem no coração deles, eles querem enfrentar, porque eles já perderam tudo. Então eles recomeçam de novo. Quando Davi, ele se deita com Batseba, e ele trama a morte de Urias, todo mundo falou, acabou para ele. Mas Deus diz não. E Deus recomeça com Davi. No Salmo 50 ele diz o seguinte: não retire de mim o teu Santo Espírito. Eu quero começar de novo. A Bíblia está repleta de pessoas, e a gente vê isso na vida da gente. Como recomeçar depois que a gente errou? Porque a gente acha que recomeça só para quem não é crente. O Renan, querido, você trouxe aqui uma palavra assim que enche meu coração de alegria. Você falou do Edinaldo, da Vitória, de gente que começou de novo agora. Um era do tráfico, do PCC, o outro era bandido, a moça, sei lá o que ela era da vida. E a gente acha que Deus é um Deus que só te dá uma oportunidade. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus de recomeço. Você erra uma vez e recomeça, e você erra uma vez e recomeça, e você erra mais uma vez e recomeça, e você erra mais uma vez e recomeça. Moisés errou tantas vezes. Ninguém traz assim um documento assim: eu sou perfeito. Ninguém, nenhum de nós aqui. A gente sempre vai recomeçar. E a gente sempre tem uma nova história, como diz o Fernandinho. Deus tem sempre uma nova história para a gente. Gente que acha que só o recomeço só funciona quando você está vindo novo na fé. Novo na fé, o apóstolo Paulo, ele fala o que para a gente? Eu antes fui perseguidor, eu fui blasfemo, e eu alcancei misericórdia porque eu fiz na minha incredulidade. Ele escreve na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 13, que ele tinha uma história, ele tinha um passado, mas ele recomeça. Mas quantas vezes Paulo teve que recomeçar? Ele ia de cidade em cidade, recomeçando e lançando o fundamento dos apóstolos da palavra de Deus. Gente que erra. É interessante que eu tenho caminhado com as pessoas. O Renan falou sobre ter misericórdia e compaixão. Vocês, a gente vai errar. E eu converso com pessoas que falam assim: pastor, eu acho que eu já não tenho mais esperança para mim. Eu já tentei tantas vezes. Eu já insisti tantas vezes. Eu tantas vezes tentei vencer o pecado que jaz à minha porta, sobre o qual eu devo dominar, mas ele me domina. Gente que tem olhos assanhados, gente que tem uma mente corrompida. Gente que é uma pessoa de mente corrompida, olha para Arão. Arão, ele começa de novo.
Deus, ele veste Arão, gente, de um jeito que eu não vestiria. Quando Moisés sobe, ele foi apertado, é aquela fé de conveniência. Apertaram ele, o que ele faz? Ele faz um bezerro de ouro. E Deus perdoa Arão, gente, e veste ele de santidade, aquelas vestes sacerdotais. Quando a gente aponta para o sacerdote, ele deve ser exemplo de justiça, ele deve ser, as pessoas devem vê-lo como um exemplo, ele é exemplo fiéis, é isso que o apóstolo Paulo fala. E Deus coloca um turbante, coloca uma roupa nele, e aqui é uma placa de ouro escrito santidade ao Senhor na testa de Arão. Por quê? Porque aqui na mente, gente, que a gente santifica o resto daquilo que a gente é. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É a maneira como você enxerga. Deus, ele recomeça com as pessoas, ele recomeça com Jonas. Jonas, ele se recusa. Eu não estou falando de um crente novo, eu estou falando de um profeta, de alguém que ouve a voz do Senhor, que Deus diz: vai e prega em Nínive, porque o pecado dele subiu até mim. E ele simplesmente se recusa e pega um navio, e ele vai para o fundo do navio, e ele é lançado no fundo do mar, e ele é lançado ao fundo do ventre do grande peixe. Você acha que Deus desiste das pessoas? Acha? Não esmagarás a cana quebrada, não apagarás o pavio fumegante. Isso está em Isaías 42, em Mateus capítulo 12. Deus está dizendo que ele não destrói vidas destruídas. Deus, ele tem um desejo no coração de trazer a gente de volta, de recomeçar com a gente o tempo todo. Ele não deixa Jonas se afogar depois que os marinheiros lançam sorte e jogam ele no mar. Ele vai lá e recolhe o grande peixe. Não foi juízo de Deus, foi misericórdia de Deus. Ele é vomitado numa praia. Ele prega de má vontade. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele é um homem sem compaixão. E Deus diz, ele está zangado. Ele prega, o povo se corrompe, mas o povo se arrepende. Gente, o rei se rasga com um pano de saco e cinza e lança um jejum, e a mão de Deus que vai pesar sobre Nínive agora é suavizada, e Deus se arrepende do mal que quer fazer sobre Nínive. Jonas, ele senta no alto de uma colina, como quem diz assim: eu quero ver o circo pegar fogo agora. O Senhor mandou pregar, eu preguei. Uma mensagem sem graça. É o pior sermão da Bíblia, é o sermão de Jonas. E é o sermão que mais ele conseguiu levar ao arrependimento de uma cidade inteira de incircunciso. É como se você chegasse na cadeia pública lá que você falou, e aqueles 1.700 homens se convertessem. E ele senta debaixo de uma boboreira, de um zimbro. E aquele zimbro tem uma folha grande que nasce de um dia e morre. E aí a cabeça dele, devia ser careca que nem eu assim, ele começa a queimar no sol e ele fala: é melhor morrer do que viver. Ele: por que você está zangado? Você tem misericórdia de uma planta que nasceu agora e vai morrer de tarde. E eu não deveria ter misericórdia de um povo que não sabe discernir a mão direita da esquerda? Um povo, e dos animais que estão aqui? Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus que pega o teu ponto final e transforma numa vírgula. Deus é um Deus de perdão. Deus é um Deus que fala: eu quero andar contigo de novo. Gente, Pedro, ele consegue se juntar com Judas. Porque Judas, ele vendeu Jesus. Mas Pedro negou Jesus também 3 vezes. E no coração de Pedro aquilo já tinha acabado. Jesus morreu, o melhor amigo dele morre. Você imagina você trair teu melhor amigo, ele morrer, e você não ter oportunidade de pedir perdão, sabendo que ele sabia. Ele falou: Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes. E quando o galo canta, ele olha para Jesus, Jesus já está olhando para ele. Mas Deus não deixa Pedro. Capítulo 16, verso 7 do Evangelho de Marcos. O anjo aparece para Madalena, Maria. Eu já vou falar dela, porque ela também tem um recomeço. E diz assim: vai lá, diz aos discípulos, diz a Pedro, que vão adiante dele, porque ele já está indo para Galiléia.
E Jesus encontra com o povo numa praia chamada Tabgna. É a praia das 7 fontes. E ali diante de uma grande pesca, Jesus pergunta para Pedro: e aí, Pedrão, vamos de novo? Vamos começar de novo? Pedro, tu me amas? Então cuida dos meus cordeirinhos. Não acabou ainda, Pedro. Não acabou. Nós vamos começar de novo. E vamos começar de novo. Pedro na frente, ele tropeça. Ele começa a judaizar a igreja. Ele toma bronca do apóstolo Paulo. E no final, ele morre para a glória do Senhor. Como diz a tradição. Crucificado de cabeça para baixo. A gente pode começar? Pode. Mas para a gente começar, a gente tem que tomar algumas atitudes. Deus, ele começa com Moisés. E ele começa chamando Moisés para algumas atitudes. A primeira atitude é: se você errou, se você falhou, você tem que confessar que você falhou. Deus, ele começa com uma igreja na cidade de Éfeso. Éfeso hoje está ali na Turquia. E Éfeso começa de uma maneira extraordinária. Há um grande avivamento. O apóstolo Paulo, ele chega na cidade. E naquela cidade, ele encontra 12 discípulos de João, o Batista. E ele pergunta: recebeste do Espírito Santo quando creste? Eles perguntaram: quem é? Quem é esse Espírito Santo? Então, impondo as mãos, eles são batizados. Diz assim a Escritura. Eles são batizados no Espírito Santo. E há um grande avivamento. O povo queima os seus livros de ocultismo, de feitiçaria. Eles se dobram diante do Senhor. E é o único lugar na Bíblia que diz que ali, é o único lugar no Novo Testamento, Deus fazia milagres extraordinários pela mão dos apóstolos. É ali. E naquele momento, naquele tempo, há um tempo de grande avivamento. Só que depois Paulo escreve aos Efésios: vamos recomeçar. Ele plantou a igreja. 5 anos depois ele tem que de novo mandar uma carta para os habitantes da cidade de Éfeso, dizendo: olha, vocês estão esquecendo. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda. Vocês esqueceram do Espírito Santo. Vocês esqueceram que um dia vocês foram batizados, foram cheios do Espírito e creram no Senhor. E queimaram os seus livros de feitiçaria. Vocês estão se esquecendo de como vocês se relacionam. Pais, não irritei os vossos filhos. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor. Maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E vós, esposas, em tudo sejais submissa aos seus maridos. Você que trabalha, não trabalhe gemendo, mas honra o Senhor com o teu trabalho. Você que é chefe, você que tem escravo, esse é o termo, tem servo, tratar ele com bondade. Vocês esqueceram de como vocês começaram. Então vamos recomeçar. E eles recomeçam. Só que 50 anos depois, gente, mais uma vez, uma outra carta é escrita para a igreja que está em Éfeso. Mas agora quem escreve é o apóstolo João, ditada por um anjo. No livro do Apocalipse, capítulo 2, tem as cartas, capítulo 2 e 3, né, as igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia. Escreve assim para Éfeso: conheça as tuas obras. Eu sei que você odeia as obras dos nicolaítas como eu também odeio. Nicolau era um diácono famoso naquela época que ensinava um monte de heresia e carnalidade para a igreja. Eu sei que você rejeita Jezabel, mas eu tenho contra você. Você conhece a Escritura? Você esqueceu o primeiro amor. Vamos recomeçar. Arrepende-te. Volta lá atrás, dá um passo para trás, volta atrás. Veja onde você errou e pratica as primeiras obras. Quando Deus fala para Moisés, ele fala a mesma coisa. Ele fala o seguinte: você pode voltar ao último texto que eu li, por favor? Capítulo 34, verso 1. Ele diz o seguinte: isso. Tá ali 2 tábuas de pedra, semelhante às, diga, as primeiras. E nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras.
Voltar ao primeiro amor, voltar aonde eu errei, é a condição para a gente consertar e ter um novo caminho. Veja bem, Deus não erra. Somos nós que erramos. Eu tenho que reconhecer que quem quebra a lei sou eu. Foi eu que quebrei o princípio. Não adianta eu culpar a Deus, não adianta eu culpar os outros. Ah, Deus só conhecesse também minha família é de idólatra. Eu pequei porque eu cheguei lá, eu vi aquela confusão, e aí eu me irritei, eu desprezei mesmo a tua palavra, eu quebrei tudo, eu chutei o balde. Moisés não fala isso. Moisés não dá desculpas. Moisés, ele fala o seguinte, é interessante que entre o capítulo 32 que nós lemos e o capítulo 34 que nós também lemos, tem o capítulo 33. E quando Moisés percebe que Deus é compassivo, misericordioso, gente, ele fala o seguinte: eu quero ver tua glória. E Deus então pega ele e leva para cima de uma montanha. Ele fala o seguinte: eu vou colocar você numa fenda e colocar minha mão em cima, porque ninguém vai ver a glória do Senhor e permanecer vivo. Para que você se aproxime de Deus, você vai ter que se arrepender e reconhecer no seu coração que algo você fez de errado. É fácil você ser vítima e dizer: eu sou um pobre coitado, eu não sou ninguém, ninguém me entende, ninguém me percebe. É fácil você se isolar. Mas para se aproximar do Senhor, nós temos que, em primeiro lugar, reconhecer que a gente precisa voltar a fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Número 2. Por que Deus não desiste da gente? Por que Deus é um Deus de recomeço, gente? Por que Deus não desistiu de Arão, de Jonas, de Davi, de Jacó, de Moisés? Por que Deus não desiste de mim? Por que Deus não desiste de você? Porque os planos de Deus são imutáveis. O plano de Deus, interessante que Deus não é um Deus assim, flexível, não é um Deus maleável. A palavra de Deus vai continuar a mesma. Ele fala o seguinte, ó: eu vou escrever as mesmas palavras. Eu não vou mudar. Ali tinham 10 palavras, é assim que Êxodo 20 fala, Deuteronômio 5 fala a mesma coisa, é a mesma leitura, Deuteronômio 20 e Êxodo 5, são os 10 palavras, os 10 mandamentos, como alguns gostam de falar. As palavras são as mesmas. Eu não vou mudar porque você quebrou. Você quer se relacionar comigo? O critério que eu vou estabelecer, o caminho que eu vou estabelecer é o meu caminho. Então, Deus é um Deus que não vai mudar. Tiago capítulo 1, se eu não me engano, verso 13 ou 17, diz o seguinte: que toda boa dádiva vem do alto céu, do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Entenda aqui, Deus, Ele não muda, Ele é rocha. Ele não vai te destruir porque você pecou. Por quê? Porque o coração dele é um coração perdoador. Deus é um Deus compassivo. Deus, sabe o que significa compaixão? Compaixão? Essa palavra patos, paixão. Eu vou falar em crime passional. É aquele crime movido de emoções, onde a pessoa perde a razão. Há uma canção que foi retirada do livro de Cantares, que fala o seguinte, eu não sei cantar, tá bom, gente? Vocês vão entender isso durante a nossa caminhada, mas ele fala: é furioso, o amor de Deus é furioso. Alguém sabe essa canção? É tão profundo, tão imenso. Deus, ele é apaixonado por nós, de uma maneira como, se houvesse só uma pessoa no mundo, ele ainda viria aqui na pessoa de Jesus e morreria por essa pessoa. Eu olho para Madalena. Na verdade, não é Madalena. A gente aprende que aquela moça que ia ser apedrejada é Madalena, mas a Bíblia não diz que é. Diz que era uma mulher adúltera. E ela, ali é o ponto final da vida dela. Porque a lei manda apedrejar. Quem? Quem tropeça no adultério. E todo mundo vem cheio de razão, com pedra na mão. As pessoas querem dar cabo da nossa história. Então, pergunta para Jesus: a lei manda apedrejar, e tu? Olha, pode apedrejar. Cadê a pedra? Apedreja.
somente quem não tem pecado. Deus, interessante isso, né? A compaixão. Ele não diz que todo mundo é adúltero, mas ele fala que todo mundo precisa de misericórdia. E aquelas pessoas culpadas vão embora e largam as pedras. E ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Foram embora. Eu também. Vamos começar de novo? Vamos, moça. Eu também não te condeno. Comece de novo. Vai e não peques mais. Ele repete isso para o aleijado do tanque de Betesda. Vai de novo. Comece de novo. E não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Há uma chamada, não é só para Pedro, não é só para Moisés, não é só para o aleijado e nem para a moça adúltera. É para mim e para você. Comece de novo. É uma chamada para a igreja, a gente pode começar de novo. É uma chamada para essa caminhada nova, a gente pode começar de novo. A gente pode sonhar de novo. Quando eu falo de compaixão, você tem um sujeito apático. É o sem compaixão. Tem um sujeito antipático. Esse é o contra a compaixão. Deus é um Deus simpático. Ele olha para Jerusalém, gente, diz assim, ali tem um lugar chamado Montes Copos, que você vê a cidade toda, fica bem próximo ao Monte das Oliveiras, atrás, na verdade, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu tive compaixão? Quantas vezes eu quis? Quantas vezes eu quis trazer você para perto? Quantas vezes o meu coração se dobrou e eu te amei, mas você não quis? Então tem gente que não recomeça porque não quer. Porque não conhece o amor de Deus, não conhece quem é o Pai que diz: eu te amo, com benignidade te atraí, com amor, com córdia de amor, eu te trouxe para perto. Você quer recomeçar? Você tem que entender que o teu Deus é um Deus que Ele te perdoou quando o Filho dele morreu na cruz. A única dificuldade de recomeçar é você. A única dificuldade de você ter uma nova história é você mesmo. É você dizer assim: não, eu não quero. Existe um terceiro ponto aqui. E último. Para a gente recomeçar, a gente tem que entender que existe uma lei de restituição. Você brigou, você vai ter que pedir perdão. Você perdeu a cabeça, você vai ter que encontrar a tua cabeça de novo. Você perdeu a razão, você vai ter que buscar o teu juízo onde você perdeu. Zaqueu é um pobre coitado na visão do judeu, porque ele era um publicano. Mesma coisa que hoje um mensaleiro. Alguém que está preso por um desses crimes aí de corrupção. Alguém que se vende para ficar rico. Que trama um negócio escuso para enriquecer. Esse é Zaqueu. Só que quando Jesus entra na casa dele, ele fala o seguinte: se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. A Bíblia mandava você devolver 1/5. Ele fala: vou devolver 4 vezes mais. E Jesus: olha, hoje entrou salvação nessa casa. Existe um princípio de recomeço, existe. Mas esse princípio passa por o princípio da restituição. Eu preciso consertar o que eu fiz. Eu preciso retirar as palavras que eu lancei. Eu preciso dizer para o meu filho: filho, eu tinha razão e perdi a razão. Eu tinha razão, mas eu fui tão estúpido com você, eu fui tão grosso, que eu acabei perdendo a razão. Você vai precisar dizer para as pessoas que você afastou que você quer elas de volta. Você vai precisar dizer para as pessoas que você feriu que você quer passar um bálsamo sobre ela. Você roubou, você tem que devolver. Você amaldiçoou, você vai ter que abençoar. Pedro, você me ama, você me negou 3 vezes. Então você vai ter que confessar 3 vezes. É um princípio de quê, gente? De restituição. O interessante é que aqui Deus começa uma nova história com Jael. É do capítulo 38 em diante, 34 em diante, que você vê que Deus elimina essa sujeira da dúvida. A idolatria nada mais é do que você
confiar nas coisas em vez de confiar no Senhor. É confiar no óleo, no sal grosso, é confiar nas pessoas em vez de confiar no Senhor. Ali Deus elimina essa dúvida do coração de Israel, para que Israel se aproxime. E para que Israel tenha Deus como seu único Deus, e eles começam então em paz, a partir daí, uma nova caminhada. Amém, queridos? Recomeço. Recomeço. Eu posso recomeçar? Posso. Você pode recomeçar? Pode. Eu posso começar um novo trabalho? Pode. Eu posso sonhar de novo? Posso. Eu posso sonhar em ser mãe? Posso. Eu posso sonhar em ser pai? Posso. Eu posso sonhar com uma igreja que vai estabelecer o amor de Cristo? Posso. Eu posso sonhar que eu vou ter de novo amigos? Posso. Eu posso sonhar que Deus vai me dar o impossível e vai trazer à existência aquilo que não existe? Posso. Eu posso sonhar com um ministério novo? Posso. Eu posso sonhar com tudo, porque a minha fé honra a Deus que eu não vejo, e o Deus que eu não vejo me recompensa publicamente. Amém? Vamos encerrar? Eu quero convidar você para ficar de pé, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero fazer um desafio para você. Você ouviu essa palavra? Você quer começar de novo hoje? Eu quero começar de novo. Você quer começar de novo com a sua família? Você quer começar de novo com o seu marido, com a sua esposa? Quer? Você quer começar de novo com seus filhos? Você quer começar de novo com seu pai, com seu sogro? Você tem esperança de começar algo novo na sua vida? Um trabalho, pastor, eu quero começar com uma esperança. Você quer isso? Você quer começar um ministério novo? Se você quer isso, levante sua mão e diga assim: eu quero. Deus abençoe todos vocês. Vocês podem vir aqui à frente para a gente orar juntos? Sai do seu lugar e vem aqui. Em nome de Jesus, vamos recomeçar. Vem cá que nós vamos orar juntos. Pode chegar bem perto. Pastor, não vai morder. É só o sobrenome. Tá bom? É só um sobrenome. Isso. Se você estiver com sua esposa, ou com seu filho, ou com alguém que você ama, pode abraçar. Vamos orar. Pai, nós te bendizemos essa manhã, porque o Senhor não nos deixa desistir, e o Senhor também não desiste de nós. Assim como o Senhor não desistiu das pessoas que lá atrás tropeçaram, se sentiram culpadas, em que as chamas do erro ficaram castigando, o Senhor trouxe perdão, trouxe misericórdia, trouxe restauração e trouxe recomeço. Nós queremos recomeçar também, Senhor, mas queremos te convidar para que o Senhor caminhe conosco. Como Moisés disse: se o Senhor não for conosco, não nos deixe arredar o pé daqui. Nós queremos te convidar para que o Senhor gere no nosso coração de novo sonhos. Nós queremos sonhar. O Senhor prometeu dar sonhos aos velhos, Senhor. Eu quero sonhar com o Senhor, quero sonhar com a tua igreja. Eu quero pedir, Pai, que o coração dos teus filhos esteja pronto a voltar lá atrás, a consertar aquilo que eles erraram, restituir e trazer de volta, Pai, esperança para eles mesmos, para aqueles que estão perto deles. Pessoas aqui querem começar uma família e querem recomeçar a sua própria família. Casais que têm que restaurar a sua própria aliança. E relacionamento de pais e filhos que tem que ser de novo recomeçados. Homens e mulheres que querem começar um negócio novo, um ministério novo. Pai, coloca a tua mão sobre nós e sobre nós. Dispensa sobre nós uma palavra de bênção, de recomeço nessa igreja, nessas vidas, nessas famílias, nos nossos ministérios. Abençoa a nossa caminhada de fé, Senhor Deus. Abençoa a nossa caminhada de fé, porque cada passo que nós vamos dar, nós queremos dar na direção do novo recomeço, na direção do Senhor, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, Pai. Cada homem e cada mulher, em nome de Jesus. Amém? Diz amém.